E aí galera, bem-vindo de volta, hein? Vamos dar continuidade ao nosso módulo falando sobre o sistema imunológico. E os principais assuntos vão ser órgãos linfáticos, células de defesa e resposta imune. Se liga só. Beleza, galera, acabamos de ver aí que a gente vai falar sobre esses assuntos. Então vamos pautar o primeiro como órgão linfático, né? Os órgãos linfáticos, eles são principais, né, nessa questão de defesa do corpo. Então, tem alguns órgãos que são específicos, só para defesa. Então, a gente vai classificar um de cada vez aí com calma, para a gente poder ter o máximo de aproveitamento, beleza? Vamos lá. Beleza, galera, vamos dar continuidade aqui ao assunto. A gente vai falar sobre os órgãos linfáticos, né, e as suas principais funções. Então, vamos começar pelas amígdalas, né, também chamadas de tonsilas, né. Elas são encontradas próximo à boca. Ela é linha de defesa, de primeira defesa da boca das bactérias, né, e, e ela é responsável por multiplicação dos linfócitos, né, logo de primeira. Então, depois dela, a gente tem a segunda estrutura, que vai ser o timo, né? O timo é de responsabilidade de maturações dos linfócitos T, né? Que a gente pode ver nesse local, e também é um órgão muito importante. Depois a gente vai passar para os gânglios, né? Os gânglios linfáticos, aqui tem uma imagem maior aqui, ó, para ser melhor visualizado. Eles que são responsáveis por apresentação de antígenos ou proliferações, né? Quando ele é apresentado, o gânglio, o antígeno, e aí ali dentro tem células de defesa que elas vão se diferenciar. O que é se diferenciar? É quando ela descobre que tem um tipo de antígeno atacando o corpo e ela vai mudar, vai se moldar de acordo com esse antígeno que foi apresentado para ela poder ter uma resposta de defesa eficaz, entendeu? Então isso tudo é realizado nos gânglios, né? São vários gânglios que tem, né? Mas as áreas mais concentradas são na parte aqui do mediastino, daqui já está perto do timo, né? As axilares, que a gente pode ver aqui. Tem uma parte também que vai ficar nessa parte medial aqui, né? Descendente, e também muito na questão da parte virilha, ó, que a gente vê que tem bastante concentração. A gente vê que tem outros lugares que tem sim, ó, tá vendo? Mas esses não são o foco que está mais concentrado. Por isso que a gente lembra daquele, tive uma íngua. Íngua é o quê? É um gânglio, né? Que ficou inflamado, que eles falam que fica inflamado e fica inchado. Por quê? Porque ele está em produção. Ele está produzindo células de defesa para poder atacar. Então ele dá essa sensação de inchaço e dolorido mesmo. Você pode ver que a íngua geralmente dá aqui, ó, nas axilas, virilha, né? E também a garganta também, às vezes dá uma íngua e a gente sente ela muito inflamada, parece que ela está muito é, muito exaltada, né? Então a gente percebe isso no corpo. Dando continuidade, outro órgão importantíssimo é o baço, né? Que a gente vai ver aqui circulado de roxinho, né? O baço ele é importante pela questão do armazenamento e maturação dos linfócitos, né? Eles são guardados ali e eles são maturados. O que significa? Eles vão ser, algumas células vão adquirir sistema imunológico de memória, né? Então eles vão ser maturados ali, eles vão já ter uma experiência, digamos assim, né? De combater alguns tipos de, de antígeno ou então o corpo estranho, né? E também tem a questão da estrutura celular, né? Ela vai maturando porque ela começa novinha e ela vai se desenvolvendo, ganhando todas as funções, né? Enfim. E por último, a gente tem a questão da medula óssea, né? Aqui a gente está definindo como esse quadradinho aqui, ó, da medula óssea que está vindo da crista ilíaca, né? Que é um local de bastante concentração. E ali vai ser formado, né? Formado e armazenado, né? Os linfócitos B, né? Então, lembrando, o linfócito T, foi armazenado, foi, deu origem no timo, né? E o linfócito B vai dar origem aqui na medula óssea. A gente tem que lembrar disso porque mais para frente vai ser importante. Alguns tipos de patologias que atingem de câncer, por exemplo, que atinge mais a câncer de osso e tal, vai afetar mais as células B, né? Tem outras que são mais hormonais e tal, e acaba pegando timo, né? E aí
tem outros desfechos, né? Então é importante a gente saber diferenciar essas duas, né? Outra coisa importante também sobre o baço, que eu não falei, é que ele é responsável por destruição de células de hemácias velhas, né? Por exemplo, hemácias são células do sangue. Então, ela vai passando um tempo, elas vão ter uma vida, né? E ela vai morrendo. Se eu não me engano, é 2 meses, né? Isso que ela fica viva, né? Que ela tem uma função boa. Depois que ela já está com uma função mais alterada, ela é eliminada pelo baço, né? O próprio corpo elimina para poder criar outras novas e não ter defeitos, né? Então, sobre os sistemas e órgãos, é isso que a gente tinha para falar. Beleza, galera? A gente acabou de ver que os órgãos são de extrema importância, né, no sistema de defesa. E também tem outra coisa que a gente tem que comentar, é a questão da linfa, né? A linfa é um líquido que percorre todo esse sistema imunológico, né, de defesa do corpo, passando pela parte interna, né? Entre os gânglios, ele vai passar e ele vai fazer inspeções, né? Que são células específicas para esse tipo de inspeções, que são células de defesa, né? Que a gente vai aprender mais um pouquinho para frente, que elas podem se diferenciar e levar informação, levar antígeno, né? Para outras células, para poder ela se diferenciar e criar resposta imune, entre outras, né? Vamos dar uma olhadinha nesses tipos de célula e quais são as funções dela? Vamos lá? Bem, galera, agora a gente vai dar sequência aqui falando sobre os fagócitos e os linfócitos, né? Vamos definir cada um agora. Primeiro a gente vai falar sobre os fagócitos, né? Os fagócitos, eles são células responsáveis por digestão do antígeno do corpo estranho e algumas delas a gente vai ver que ela tem ainda a responsabilidade de apresentar antígenos, né? Então a gente pode começar pelos basófilos, né? Que a função original dela é o que? Liberação de histamina e heparina. Lembrando que a histamina é um vasodilatador, né, onde vai ser desencadeada ali numa questão inflamatória, vai precisar de aumentar a circulação. Então a histamina vai ser excelente nessa nutrição do tecido. E a heparina é um anticoagulante, né, ela vai deixar o sangue mais fino, né. Isso é importante também em questões de edema ou qualquer outra, né. Ela tem essa função, que ela fica menos viscoso, né, que ela deixa menos viscoso o sangue. Enfim, o eosinófilo também, ela vai liberar histamina, principalmente em infecções, né? Onde já está bem proliferado. Os neutrófilos é como se ele fosse primeira linha, né? Ele vai chegar para destruir geral aqui, fagocito, patógeno. Ele não quer nem saber, ele só vai destruir e pronto. Os mastócitos, que estão aqui, né? Eles são responsáveis pela liberação de histamina também no tecido lesionado, né? Monócito que ele é como se fosse uma célula mais novinha, né? Que vai se diferenciar em macrófagos, né? Que são bem conhecidos aí, né? Todo mundo vê que os macrófagos vão para fagocitar, mas os macrófagos, como a gente está vendo aqui embaixo, eles têm tanto a função de fagocitar quanto tem a de apresentar antígenos, né? São células apresentadoras. Então ele vai apresentar esse antígeno para os linfócitos, né? Para que tenha uma memória imunológica, para que vá lá para cima para os gânglios, né? Como a gente já viu antes, ele vai ser diferenciado e ele vai criar células específicas para esse antígeno, né? A gente viu lá em cima. Então, uma das células também que é uma das mais desenvolvidas desse sistema de fagócito é as células dendríticas. Você pode ver que ela tem como se fossem um tentáculozinhos, né? E isso facilita na questão de fagocitar e de pegar o antígeno. Então, ela é responsável por fagocitar e apresentar, né? Principalmente, ela vai apresentar para o linfócito T, né? Os linfócitos, que a gente vai falar agora, eles são responsáveis por criar imunidade mesmo, né? Adquirida, a imunidade específica para o tipo de patógeno que está no corpo. Então, o primeiro aqui é o linfócito B, que a gente já conhece ele, a gente já falou que ele é maturado da origem, né, na medula óssea, assim como a hemácia também, né, na medula óssea. E ele é responsável por produzir anticorpos, né, anticorpos que diferenciam-se em plasmócitos. Então, isso daí eu vou botar uma animaçãozinha ali, um desenho mais para frente, para vocês entenderem como é esse linfócitos se transformando em plasmócitos. Você vê aqui que ele só está como se fosse só a célulazinha, né? O certo da célula
do linfócito B é a célula em si, e ela tem os anticorpos, que são como Yzinhos, né, grudados nela, assim. Cada um responsável por uma defesa do corpo. Então, quando ele reconhece o antígeno, e aí ele se diferencia especialmente para ele. Então, o que eles fazem? Eles estão grudadinhos e falam, não, vou soltar agora os anticorpos no corpo, na circulação. Aí eles realmente fazem isso, eles soltam o Yzinho na corrente e depois só vai sobrar o corpo dele, assim, né, da célula, né? Que esse corpo é o chamado plasmócito, né? Que ele já liberou os anticorpos. Os Yzinhos são os anticorpos, entendeu? É assim que a gente faz essa diferenciação. Ó, os plasmócitos secretam anticorpos, ok? Agora partindo para os linfócitos T, que a gente sabe que ele é maturado aonde? No timo, beleza? Então, ele é responsável pelas células CD4 e CD8. A CD4 inicia a resposta imunológica. O que é uma célula CD4? A gente vai ver mais para frente com calma, mas isso significa que ela é uma célula apresentadora. Ela vai apresentar para outra célula, para um linfócito lá no gânglio, ou então para algum linfócito B que esteja passando por ali, vai apresentar para ela o antígeno. E aí ela fala, opa, tem um antígeno aqui estranho, eu reconheci, mas eu não consigo passar daqui. Toma, linfócito B, leva lá para cima e apresenta para poder multiplicar mais células. É tipo isso, entendeu? Ela é uma célula apresentadora, CD4. Beleza? E a CD8, ela é citotóxica. O que significa isso? Ela é uma célula que vai destruir. Então, vamos supor, apresentou lá em cima para o gânglio, desceu uma célula que é específica para matar, porque ela já sabe o que tem que fazer e ela vai descer com tudo. E é a citotóxica, que é a CD8. Então, ela já vai vir para destruir esse patógeno, beleza? E a outra é a natural killer, né? A célula natural killer, que é o que a gente está vendo aqui. Ela destrói células infectadas por vírus, né? Principalmente vírus. Então, ela é... Lembrando que o vírus é um hospedeiro, né, da célula. Ele não é igual a uma bactéria que ele só vai se beneficiar. Não, ele vai entrar como se fosse um espião. Ele entra dentro da célula, a célula está lá, normal, com seu funcionamento. Ele entra dentro da célula e ele fica escondido ali dentro. Ele começa a se nutrir da célula, né, como se fosse parte da célula. E ninguém desconfia. Se tiver alguma célula de defesa aqui, ó, vamos supor que seja uma célula de defesa, né? Ela está passando por aqui, ela não vai ver atividade nenhuma diferente. Agora, se fosse um antígeno, ela ia estar aqui, ó, do lado de fora, encaixadinho na célula, e ele ia reconhecer e ia o quê? Alertar, sinalizar ele. Tem várias funções que a gente vai aprender, essas questões de sinalização, se vai apresentar, se não vai. Então ela ia ficar atenta se ela tivesse visto um antígeno na superfície. Mas o que acontece? O vírus ele fica intracelular, então ele é um hospedeiro. Ele vai ali dentro, se alimenta, procria vários vírus e depois o que ele faz? Estoura essa célula. Aí voa vírus para tudo quanto é lado. Aí cada vírus que saiu vai acoplar em uma célula diferente, aí vai se apropriando e gerando cada vez mais. Então, por isso que o natural killer é de extrema importância, ele já chega para destruir. Então, ela destrói a célula inteira. Não tem isso de só neutralizar o antígeno, só identificar, não. Ela destrói completamente a célula, porque é essa a função dela, ok? Então, vamos partir para as outras animações, só para a gente dar uma entendida aí. Então, galera, eu botei essa animação aqui só para a gente poder ficar mais fácil de memorização, né? Aqui a gente vê, né, com esse sorriso simpático, a célula apresentadora de antígenos, né? Então, vamos supor, aqui tá ela apresentando. Quem seria ela na vida real, né, essa célulazinha? Seria CD4, beleza? Que é uma célula específica, apresentadora. E também, a gente viu que tinha alguns tipos de macrófagos, né, que vão ser apresentadores, entre outros, né? A gente viu lá atrás. Então, a função dela é o quê? Apresentar o quê? Esse camarada aqui que está nada contente, né? Que é o antígeno. O antígeno, que a gente sabe que é um corpo estranho, é como se fosse um cara estranho. E aí ela fala, ei, achei esse cara aqui, ó.
eu trouxe para apresentar para você. E quem que vai apresentar para quem? Quem é o general aqui? Quem é o cara que está com uma expressão de durão aí? É o linfócito T. O que acontece? Ele vai pegar esse antígeno, ele tem a função de quê? De avisar. Ah, esse antígeno a gente já tem defesa contra ele. O que vai fazer? Ele simplesmente vai fagocitar, vai destruir esse camarada aqui, porque ele já conhece. Agora, caso ele não conheça, quem é esse cara? Aí ele vai fagocitar ele, mas vai deixar um fragmento. Ó. A gente está vendo aqui no cabelinho dele, ó, um espetinho, porque na literatura a gente define como esse espetinho, assim, esse espetinho em cima da célula é como se fosse o antígeno, e aqui a gente vê no cabelinho dele aqui, que é como se fosse Yzinhos, né? Que são o quê? São os anticorpos, vão ser sítios de ligações da célula. Então, o desenho tem toda uma didática por trás disso. Se ele não conhecer, ele vai pegar, fagocitou, vamos supor que destruiu ele inteiro. Pegou um fragmentinho desse e guardou dentro dele. Aí ficou aqui, ó, um fragmentinho dele. Aí o que ele vai fazer? Vai levar lá para o gânglios, que a gente já viu os gânglios, né? A gente sabe que lá é o local específico onde é a produção e vai ter a proliferação, a diferenciação, né? Porque tem células que ficam lá dentro que não tem função nenhuma, elas só estão esperando. Aí quando chega a informação, ela se diferencia especificamente com os anticorpos para poder atingir. Ou então manda células natural killer específicas para vírus, né? Como é o caso, ou específicas para bactérias, né? Então a gente viu que tem várias linhas de defesa e a gente vai definir cada uma de um jeito mais detalhado, né? Só lembrando que quando ela volta daqui do gânglio, ela já volta como o quê? Célula destruidora. Quem é a célula destruidora? CD8, beleza? Que é a citotóxica. Então ela já vem com uma cara de mauzona mesmo aqui, ela já vem brabona mesmo para poder destruir, não quer nem saber, não quer pegar fragmento, não quer nada. Ele já conhece, beleza? A gente acabou de ver a questão das células de defesa, como elas são classificadas, né? Quais são as mais importantes. Agora eu queria que a gente desse uma olhada no conceito de antígeno e anticorpo, só para a gente poder ter uma noção de como elas funcionam, beleza? Vamos lá? Beleza, galera. Aqui eu trouxe outra animaçãozinha assim para a gente identificar, que é bom para a gente memorizar. Aqui a gente está vendo que é uma célula de linfócito B, né? A gente pode ver pelo desenho simpático aqui, né, do linfócito B, que é uma analogia como se ele fosse um ouriço, talvez, né? E a gente vê que tem a célula, corpo da célula, que é o rapaz ali, e a gente tem em cima dela o que? Os anticorpos, né? Que são esses Yzinhos. Você vê que está tudo impregnado nele ali, tudo certinho, normal. Quando ele identifica o antígeno, né? Vou fazer o desenho do triângulo só para a gente saber que é um triângulozinho, né? Didaticamente. E aí ele identificou, o que ele vai fazer? Ele libera, ó, ele vai liberar todos os Yzinhos, que são os anticorpos. Para quê? Ela, quando esses Yzinhos eles saem e caem na corrente sanguínea, encontram o antígeno, o que ele faz? Tem várias formas, né? Tem várias linhas de defesa. Eles podem grudar nela, né? Sinalizando, porque se ele está grudado aqui, fica mais fácil identificar para uma célula de defesa, que é um antígeno, né? Que é um corpo estranho. Ou ele pode simplesmente neutralizar. Vamos supor que eles estão sozinhos ali, não tem célula nenhuma, eles vão fazer como se fosse uma cercazinha, ó. Vai neutralizar ele. Porque quando ele tentar encaixar dentro de alguma célula, ele não vai conseguir. Porque vai estar o sítio de ligação lá, normalzinho da célula, e aí ele vai vir, é como se ele tivesse a cabeça igualzinho, ó, um triângulozinho, ó. Dá para encaixar aqui. Não dá? É como se estivesse igualzinho. Aí vem esses anticorpos e gruda nele. Ó. Gruda nele. Quando ele tentar encaixar, não vai dar para encaixar, porque vai estar atrapalhando. Vai estar no caminho. Então, quando eles neutralizam, eles também ajudam. Ele ainda está vivo, mas ele está neutralizado. Aí, conforme for passar a célula de defesa, ele vai fagocitar, porque ele vai ver que está acontecendo alguma coisa diferente. Beleza? E só lembrando que aqui, ó, quando ele jogou para fora todos esses anticorpos,
esse corpo sem nada, esse corpo, digamos assim, despido, né, dos espinhos, ele é um plasmócito, beleza? Foi que a gente viu lá. Então, a célula B, ela se diferencia, que é assim que a gente chama quando muda de forma, em plasmócito. Beleza, galera? É isso aí. Vamos lá. Beleza, galera. A gente vai agora só definir rapidinho como que é essa estrutura mesmo que a gente encontra nos livros e tal, porque a gente falou mais na animaçãozinha ali, né? Agora a gente vai dar uma especificada de como é realmente, né? Aqui a gente vê que tem um anticorpo aqui, né? Que é esse Y, que a gente já falou, já conhece ele, bem simpático. E aqui tem a questão do antígeno. Olha, você vê que ele tem várias entradinhas. O que que isso significa? Que ele pode conectar cada corzinha dessa, é como se fosse um tipo de células diferente, né? Que tem sítios de ligações, que é como se fosse portas de entrada dentro da célula, né? Para ele se alimentar e para ele procriar. Então, precisa ser específico. Isso é na célula. Então, teria uma célula aqui viva que ele ia querer entrar nela. Mas aí o que acontece? Quando é liberado o anticorpo, é aquilo que eu te falei. Ou ele vai plugar nela para ficar sinalizando, ó, isso aqui está plugado. Então, vamos supor que ele vai sinalizar para uma célula de defesa que estiver passando que ele é um agente estranho. Ou ele pode fazer aqui, ó, igual eu tinha te falado, ó, uma redezinha. Essa redezinha é como se ele neutralizasse. Então é como se o anticorpo tivesse, sei lá, aqui no meio aqui, ó. Aí plugou, fez um monte de rede. Ele não consegue entrar na célula. Ele vai tentar se conectar com a célula e não vai conseguir. Porque ele está cheio de pessoa ali embolada nele, ele não vai conseguir. E vai ser de muito mais fácil visualização para a célula de defesa, né? Vai ver todo mundo em volta dele ali. Beleza? Então essa resposta ela é uma resposta adquirida que a gente vai reconhecer, né? Lá nos gânglios, e a gente vai ver como esse processo ocorre, fase por fase, beleza, galera? Acabou de fechar aí o conceito dessa primeira aulinha. A gente vai dar uma olhada na próxima aula sobre o tipo de imunidade, né? Quais são as suas funções, a natural, que é a inata, ou adquirida, né? Que vai ser pelos linfócitos B. A gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, beleza? Vamos lá?